Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Sabrina, professora aí do curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas. É uma honra aqui de dar continuidade nessa noite que promete, né? Com ilustres juristas. Já tivemos aí o prazer nessa palestra da nossa querida Ana Beatriz Presgrave, fazendo aí o sucesso em relação ao processo, né? O Varela tem toda a razão aí quanto ao seu bilhetinho, Varela, comungo do mesmo pensamento, o processo civil aí realmente tem o seu lugar, não é isso? Nós realmente, o nosso querido coordenador falou, e é mesmo, nós estamos já na metade do Fórum Jurídico. Eu sou uma das organizadoras e espero sinceramente que vocês estejam gostando, está sendo feito tudo com muito carinho e foi feito, e a gente está em constante trabalho. Tanto eu quanto o professor Gabriel, quanto toda a equipe, todos os professores empenhados para levar a vocês muito conhecimento e essa troca aí de informações, de conhecimento na área jurídica. Bom, vamos lá, né? Eu já falei que essa noite promete, e por falar em noite promete, nós teremos ainda, né, mais 2 palestras. E essa próxima, eu com muita honra e com muita alegria, vou ter aí o prazer de apresentar. Ele que é nosso conterrâneo. Ele é patense, nascido em Patos de Minas, isso mesmo. Um advogado, na verdade, o maior advogado do país, né? Um dos mais notáveis, tanto no país, no Brasil, quanto até mesmo fora. Tem aí uma expressiva atuação no STF, no STJ, já defendeu inúmeras personalidades que não caberia aqui tantas ficar citando, nem nominá-las, porque a gente ficaria aqui durante um bom tempo. Mas a gente tem essa honra de recebê-lo, nosso fórum jurídico, ele, nosso patense, que gosta, com certeza deve estar tomando um vinhozinho para um bate-papo sobre política, justiça e pandemia. Com vocês e com a palavra, nosso querido Antônio Carlos de Almeida Castro, mas que todo mundo conhece como Cacai. Com você, Cacai. Sabrina, primeiro eu quero agradecer enormemente a hipótese de poder falar com você, falar com os nossos amigos do Unipam, falar com Patos de Minas e com as pessoas que nos ouvem. Eu, meio de forma inteligente, tinha pedido para o Lênio falar depois de mim, porque falar depois do Lênio é difícil, né? O Lênio é uma entidade, assim, é um querido amigo, tem tido a oportunidade de dividir os palcos aí do Brasil inteiro. Eu tenho andado muito pelo Brasil discutindo com o Lênio, e essa forma dele é absolutamente segura de falar. É um professor, eu não sou professor, eu sou um advogado, apaixonado pela minha profissão, apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pelo direito. E o Lênio, além disso, vocês têm que saber que ele, além de ser um grande goleiro, nós temos um time de futebol recentemente até enfrentando. Nós temos um grupo chamado Prerrogativas, que é um grupo que se institucionalizou no WhatsApp. Hoje é um grupo importante, a gente participa das discussões nacionais. Mas o mais engraçado e o mais interessante disso é que o Lênio é um grande goleiro e nós temos, além disso, a vantagem de cantarmos juntos. A gente canta Boate Azul, que já está ficando famoso no meio jurídico aí e tal. Então, eu quero dizer da alegria que, quando você me ligou para falar com ele prontamente se dispôs a falar, porque, para mim, poder falar para Patos é muito emocionante, é sempre muito gratificante, eu diria. Eu até fiz um textozinho hoje que mandei para os meus amigos para fazer um convite dessa conversa que nós teríamos, para poder mostrar um pouco o que é isso. Quer dizer, falando sobre Tolstói, quando ele fala sobre a aldeia dele, Fernando Pessoa, que é a minha grande referência poética, dizendo na pessoa de Caeiro como é que a importância do Tejo, que o Tejo é o rio mais importante que existe para o português, mas o Tejo não é o mais importante para ele, porque não é o rio da aldeia dele. E citando o meu querido Leão de Formosa, quando ele fala do Paranaíba, né, que o Paranaíba é um rio triste, que ensinou-me que o tempo não existe. Então, eu quero dizer da emoção de falar para Patos de Minas, para falar para os meus queridos amigos aí, minha família, meus contemporâneos e meus conterrâneos. Olha, o tema que vocês me trazem é um tema que me emociona
porque eu acho que nós vivemos um momento extremamente dramático no Brasil. Não tem como você falar, é muito interessante, porque o Lênin se permitiu falar de uma forma teórica muito profunda. Eu gosto muito da forma que ele fala, que ele tem teoria com um pouco de poesia e tal. Mas o meu tema é um pouco mais cru, quer dizer, é falar um pouco o que vocês me pediram sobre direito, política e pandemia. Eu acredito que nós vivemos uma infelicidade nesse momento como um todo que nós estamos vivendo. Veja bem, em primeiro lugar, o mundo inteiro enfrentou a pandemia de uma forma, no primeiro momento, às vezes não racional, mas depois houve uma racionalidade de forma interessante. Você vê na Itália, quando desprezaram a forma de enfrentamento, depois viram o desastre. Uma cena que me marcou muito foi ver o prefeito de Milão pedindo desculpa, chorando em público, porque tinha sido contra o isolamento e a morte naquele momento foi uma coisa desoladora. Da mesma forma na Espanha, mas depois as coisas foram se colocando e a ciência começou a dominar, como tem que ser e como deve ser, evidentemente, começou a dominar o que deveria ser feito nesse momento de pandemia. Eu tenho muitos amigos, eu falo muito, eu tenho não só advogo, mas tenho queridos amigos em Portugal. Eu fiquei muito impressionado. Recentemente eu fiz uma live interessantíssima no Grupo Prerrogativa, em que o Chico Buarque fazia a pergunta, o primeiro-ministro Sócrates de Portugal fazia a pergunta. Uma live, para você ter uma ideia, Sabrina, 140 mil pessoas estavam acompanhando a live, que não é uma coisa comum, né? E ali eu via um pouco esse fenômeno que existe, que todo mundo está fazendo um enfrentamento correto, tanto quanto possível, científico, da questão da pandemia, que é o que me pedem para falar. Quer dizer, lá em Portugal, a direita está na oposição, trabalhando junto com o governo, elogiando o governo, fazendo loas ao bom resultado que houve. Claro, tiveram mortes, mais de 1.000 mortes, uma coisa absolutamente triste, lamentável, mas dentro da circunstância foi um enfrentamento devido. Outros, eu falei ontem com um caso que eu advogo e que eu acompanho em Israel, e o meu amigo lá dizendo que existe hoje em Israel 27 pessoas apenas que estão hospitalizadas, porque o lockdown foi no início, o enfrentamento preciso. Enquanto que no Brasil, e essa é a perplexidade que eu me permito levar para os meus amigos de Patos e para as pessoas que nos ouvem no Brasil inteiro, que essas coisas hoje são, evidentemente, não se circunscrevem apenas à minha cidade querida, é uma coisa que impressiona, porque no Brasil nós tivemos uma infelicidade de ter um presidente genocida, um presidente negacionista, um presidente que vem dizer que não existe o vírus, que é uma gripe, e que nega a ciência. Nós estamos no meio dessa pandemia sem ministro da Saúde efetivo. Nós tiramos 2 ministros da Saúde. O primeiro era o ministro que fazia um enfrentamento com dignidade, sempre vestindo a camisa do SUS e prestigiando aquilo que deve ser prestigiado desde o início, que é a saúde pública de forma capilarizada. Se nós não tivéssemos uma saúde pública capilarizada, os médicos podem dizer isso, o Brasil estaria numa situação muito pior. Então, nós temos a infelicidade de termos, nesse momento, o mundo inteiro. Hoje eu falei em Paris, conversando com uma pessoa de uma área que não é do direito. E a perplexidade antes que tinha, e era até uma coisa que acontece, você perde uma eleição, você tem alguém extremamente inepto fazendo a condução, pediram para eu falar também sobre política. É assim que funciona a democracia. Quem ganha, governa. Eu mesmo escrevi contra o impeachment há 7 meses atrás, porque eu acho que faz parte da democracia. O impeachment não pode ser vulgarizado, não pode ser uma forma de tirar a pessoa que está governando de forma inepta. Não pode ser, porque senão nós vulgarizamos o instituto do impeachment. Ocorre que eu estava conversando hoje, fora do Brasil, como eu estava dizendo há pouco,
E o que acontece? Não é mais uma perplexidade só de ter uma pessoa desencontrada, desinformada, que ofende as mulheres, que ofende os negros, que ofende os direitos individuais, que ofende basicamente todas as garantias que, ao longo do tempo, o humanismo esculpiu nas constituições do mundo inteiro, que, evidentemente, o mundo que eu digo é o mundo que eu estou tratando do mundo onde existe um humanismo institucionalizado, um Estado democrático de direito reconhecido. Mas hoje não é mais isso que nós estamos tratando, é muito além, Sabrina. Eu digo isso para os meus queridos amigos da Unipam, os meus queridos amigos da Ordem dos Advogados de Patos de Minas Gerais. Hoje nós estamos tratando de uma falta de seriedade no trato com a doença, com o afastamento da questão, eu diria, científica completa, nós não temos sequer ministro da Saúde, que eu tenho defendido, infelizmente, depois de conversar muito com os mais diversos setores da sociedade, que nós temos que ter um enfrentamento, sim, sério, com esse senhor que preside o Brasil. Essa seriedade ela passa por alguns questionamentos, eu digo como advogado. Que ele comete crime de responsabilidade, isso é diário. Acho que nenhuma criança que tenha lido 2 livros de direito ou constitucional, ou direito administrativo, ou direito penal, tem dúvida disso. Quando ele se posta na frente do Comando Militar do Planalto e incentiva, propaga movimentos que pregam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, você pode ser contra a decisão de um ministro do Supremo, você pode ser contra algumas decisões do Congresso Nacional, mas tem que manter a questão institucional. O Estado Democrático de Direito tem que ser mantido com a preservação óbvia do respeito à independência dos poderes e à paridade entre os poderes. Se nós tivermos qualquer hipótese de ter um presidente da República, que estamos tendo, infelizmente, que aprova de forma... Ele tem muita dificuldade de se manifestar, ele realmente fala para poucos, mas os poucos ainda seguem ele. Ele não é só um inepto, um inimputável, ele é um genocida. A minha proposta jurídica para vocês que fazem direito e para vocês que especialmente do direito penal é que o crime de pandemia, na verdade existe o crime de epidemia no Brasil, ninguém pode prever um crime de pandemia, que é a excepcionalidade da excepcionalidade, ele não é um crime permanente. Então, ele não é um crime que já se consumou de forma definitiva. Então, é claro, aquele cidadão que faz o descumprimento de normas de isolamento, é claro que esse cidadão ele não comete o crime de pandemia, nem poderia. Para mim, até, eu sou completamente contrário à prisão dessas pessoas, até porque, nesse momento, um dos motivos que nós temos que mais nos preocupar, uma das questões que mais nos preocupa é a questão dos presídios. Então, não podemos prender as pessoas porque cometeu uma falta na questão específica de não cumprir o isolamento. É diferente do presidente da República. No sistema presidencialista, o presidente da República tem uma força simbólica muito grande. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, quando ele vai à frente do Comando Militar do Planalto e incentiva ações como fechamento do Supremo Tribunal, fechamento do Congresso Nacional, e, além disso, dizendo que não existe a doença, fazendo um negacionismo obscuro, esse cidadão está, sim, incentivando, instigando, e ele comete o crime comum de pandemia. Veja como é grave, Sabina e meus amigos aí da Unipam. Nós vamos viver no Brasil agora uma situação... Veja bem, eu não estou discutindo aqui sobre direita e esquerda, sobre ser favorável a ou tal situação. Não é isso. Nós estamos fazendo uma questão mais do que de saúde pública, uma questão humanista. Esse cidadão, que é um genocida, que é um criminoso que preside o Brasil, o que ele faz? Ele diz que não existe a doença. Ele nega. Talvez seja hoje 2 ou 3 países no mundo
que faz esse negacionismo. Ele, coitado, ele achava que o Trump ia pegar na mão dele. O Trump acabou de proibir que brasileiro entre nos Estados Unidos. Os brasileiros que adoram Miami, eu não vou a Miami a não ser para trabalhar, mas os brasileiros que adoram Miami não vão mais para lá, porque o Trump simplesmente proibiu. Porque o que vale é lá business e a questão de que a saúde pública tem que falar mais alto. Então, nós temos que ter uma preocupação, e infelizmente eu acho que o governo não está tendo, com a priorização absoluta das definições por parte da saúde pública. Isso é muito triste. O que acontece hoje? Se você tem um presidente da República que incentiva, e você tem cidades que não faz. Olha, o mundo inteiro, lúcido, basta ler. Você fala assim, não, mas não existe a doença. Então, perca um tempozinho, entre na internet, veja que Paris está vazia, veja que Roma está vazia. Países que vivem só do turismo. O Brasil tem 6 milhões de turistas por ano. Paris tem 100 milhões. Por que você acha, eu falei lá hoje com um amigo meu que tem um restaurante, vai fechar. Porque o turismo internacional tomou um tiro com essa pandemia. E o que é grave? Essa negação, Sabrina, o que mais me dói, dentre as várias questões que me dói, o que mais me dói é que esse negacionismo leva a que pessoas que seguem esse genocida desse presidente, pessoas levam para a rua essa política negacionista. Então, você tem... Eu fico muito triste de ver assim, aquele cidadão que era um menino que estava na Paulista dizendo que não existia crime em nome do Bolsonaro. E, olha, o Bolsonaro trata esse povo de uma forma... Nesse vídeo de 22 agora, ele falou assim, não, desculpa a expressão, ele fala assim, se eu precisar, eu tenho uns bosta que veste lá a camisa verde e amarela para me proteger. Ele despreza o próprio pessoal que está se expondo por ele. Só que tem um ponto muito grave, que eu acho que nós, que temos uma formação humanista, eu acho que o mineiro sempre tem uma formação humanista. Eu morei em Patos de Minas até os 18 anos de idade e devo muito da minha formação às noites de Patos, às discussões poéticas, à literatura, os momentos que nós tínhamos de poder discutir de forma lúdica. Naquela época, nós não tínhamos tanta preocupação, às vezes, com o mundo como um todo. Eu ainda estava numa época de ditadura, mas nós já tínhamos as nossas fugas literárias, eu chamaria assim. Mas o que está acontecendo agora? Essas pessoas que, instigadas por esse ser insano e genocida, essas pessoas vão para a rua dizendo que não existe a doença. É óbvio que no dia a dia elas vão se infectar. Por isso que você pediu para eu falar sobre direito político e pandemia. São as 3 coisas em conjunto. Essa pessoa que vai se infectar, ela vai disputar ou morrer, já tem morrendo vários, eu vejo com tristeza agora, um menino de 20 e poucos anos de idade, que passou a imagem dele defendendo que não existia, evidentemente, a doença em nome do Bolsonaro e que foi internado e morreu em seguida, porque morre, a doença é gravíssima, morre no mundo inteiro. Nós estamos falando em 25 mil mortes no Brasil, mas existem cientistas da Universidade de Minas Gerais que falam que pode ser 16 vezes mais. 16 vezes mais. Veja a gravidade do que é isso. Mas uma das coisas que me angustia e que eu queria propor uma reflexão para os meus queridos conterrâneos de Patos de Minas é que nós vamos viver agora a famosa escolha de Sofia. Um médico que é preparado para salvar a vida, que estuda para salvar a vida, que se dedica toda a vida dele à ciência para salvar a vida, ele vai ter que decidir, quando acabar os respiradores e quando tiver esgotado as UTIs, quem é que ele vai viver e quem vai morrer. Isso ocorreu na Espanha, isso ocorreu está ocorrendo nos Estados Unidos, isso ocorreu na Itália. E aí nós vamos ter, disputando aquele respirador ou aquele leito de UTI, esse cidadão que afrontou a ciência para seguir esse genocida desse presidente, nós vamos ter esse mesmo cidadão disputando com quem o leito de UTI? Com os médicos, com o cidadão, o enfermeiro, com aquele rapaz que trata da segurança da UTI ou da limpeza da UTI. Olha como é que o mundo é cruel e injusto. Eu
para mim, sou advogado criminal, eu sempre trago em mim uma angústia muito grande, que é a angústia específica dos presídios. Eu sei que boa parte das pessoas que têm pouca formação humanista ou que têm uma formação que não preocupa muito com o ser humano, diz, não, o cidadão está preso, ele tem mais é que perder os direitos todos. Não, em qualquer país civilizado, a pessoa perde o direito à liberdade, mas ele não perde os demais direitos, direito à dignidade, direito à saúde, direito à instrução, direito ao trabalho. Mas mesmo para vocês, se houver, espero que não haja ninguém que pense assim me ouvindo, mas mesmo para algum que pense que o cidadão preso não deveria ter outro direito porque cometeu um crime, nós temos que pensar que existem 190 mil pessoas que trabalham no sistema penitenciário, que são psicólogos, que são agentes penitenciários, que são médicos, dentistas, pessoas que tratam da questão da saúde, Sabrina. Eu agora falei com o diretor de um hospital de Brasília, que tem, acho que 8 ou 10 leitos de UTI, a metade já está ocupada por pessoas do sistema penitenciário. O sistema penitenciário não é só aquele que está lá cumprindo pena, que deveria ter os mesmíssimos direitos de todo cidadão, menos a liberdade. É assim que funciona dentro do Estado Democrático de Direito. Mas, independentemente disso, as pessoas que transitam pelo Poder Judiciário, pelo sistema penitenciário, que ocupam, infelizmente, essa ponta dessa cadeia, infelizmente maltratada pelo Estado, ela vai seguramente ser impregnada por essa falta de estrutura que nós temos. Então, assim, eu tenho sido um pouco duro para tratar desse assunto, por isso que eu queria falar antes do Lênio, porque o Lênio vinha com uma visão poética linda, profunda do mundo, e eu quero dizer para os meus amigos de Patos aí, para minha família, para os professores, para os alunos e advogados de Patos de Minas, que é impossível não viver essa angústia. É impossível. Eu estou há exatos quase 90 dias, 70 e tantos dias, 90, 80 dias, em isolamento. Esse isolamento que eu vivo é um isolamento que eu consigo enfrentar. Vocês estão vendo aqui, atrás de mim, uma biblioteca de 5.000 livros. Lá em cima, no segundo andar, tem uma outra do mesmo tamanho. Essa é uma biblioteca da Valéria, que tem literatura, gastronomia. A minha, lá de cima, tem muita poesia e direito. Então, eu tenho condições, numa casa enorme, de tomar bons vinhos, de poder fazer live. Eu faço live todo dia, faço live aqui, faço fora do Brasil, discuto com pessoas do outro mundo. Então, assim, a angústia que me acompanha, que é uma angústia existencial, ela consegue ser, de alguma forma, enfrentada através dessa condição que nós temos de leitura, de acesso à biblioteca. Veja bem, quando eu fiz 50 anos, eu peguei uma professora de literatura aí em Belo Horizonte, pedi para ela fazer uma pesquisa no ICEBO sobre poesia, eu amo poesia, e ela conseguiu encontrar 750 livros de poesia. Eu comprei 500 e me dei de presente. Esses 500 livros, hoje, evidentemente, incorporados de muitos outros que também já existiam, me acompanham a vida inteira. Então, dentro de casa, eu consigo ter um ambiente que é muito diferente da realidade brasileira. Eu dizia isso desde o primeiro momento. Quando chegar, e chegou, infelizmente chegou, quando chegar essa pandemia nas favelas, o quarto onde deveria viver um casal vive 8 pessoas, vive 10 pessoas. Como falar em isolamento? Como exigir o isolamento social? Esse isolamento não é uma conversa que nós podemos discutir aqui, política, não. Esse isolamento é uma questão científica. A única forma de achatar tal curva, eu também estou de saco cheio de ouvir isso, mas
A verdade é essa, é o mundo inteiro. Leia outros jornais, leia outros jornais de outros países, fale com pessoas do mundo inteiro. Isso não é uma questão política. Quem politizou essa questão foi esse genocida desse presidente. O vírus não está politizado, não. É porque aqui nós temos que combater o vírus e o verme. Esse é um problema que nós temos no Brasil. Se enquanto lá, Portugal, a direita está elogiando como é que a esquerda agiu, e ainda assim tiveram 1.000 mortos lá, mas de uma forma que, dentro do contexto, pôde-se dizer que se enfrentou razoavelmente bem, no Brasil não tem um enfrentamento técnico, científico. Eu não sou médico, eu faço o que me pedem para fazer e o que me mandam fazer. Me disseram, tem que ficar em casa, eu estou em casa. Aí é a discussão que eu digo para vocês, meus queridos amigos de Patos. É fácil ficar em casa para mim? Não, é angustiante, é difícil. Eu tenho uma advocacia muito atuante, ainda assim o judiciário tem feito quase que milagres. Amanhã tem uma sustentação oral, faço aqui de casa, eu já fiz sustentação no Supremo, já mandei memorial para o Supremo, já fiz diversos julgamentos no STJ, ganhei um grande caso da Zelote do Tribunal Regional, tudo virtual. Espero até, digo isso para os meus amigos advogados, que o judiciário, que está se aparelhando bem para viver esse momento, que ele não queira aproveitar esse momento para depois tornar o julgamento virtual uma coisa definitiva. Porque eu quero resgatar essa beca que está aqui atrás de mim, ocupar as tribunas e fazer a advocacia do dia a dia, que acho que é a advocacia principal, especialmente na minha área, na área criminal. Mas eu trago essa angústia com vocês. Assim. Eu acho que, desde muito estudante ainda, logo que saí de Patos, que eu já saí querendo ser advogado, eu queria ser poeta, mas para ser poeta você tem que ter um dom especial e eu não tinha. Então, eu hoje recito poesia e canto nos lugares que vou, mas eu não poderia viver de poesia. Então, eu fui fazer aquilo que eu amava, que é a advocacia criminal. E aprendi muito andando aí nas noites da Getúlio Vargas e discutindo com os meus amigos nos bares diversos. Amigos que muitos deles hoje voltaram para Patos. Nós temos uma vida ainda amorosa, ainda aqui distante. Eu, com muita dificuldade, vejo que alguns deles, ainda nesse momento, têm a coragem de enfrentar o apoiamento de um genocida desse, que dá uma perplexidade no mundo inteiro, porque a questão não é mais política de esquerda, de direita, não tem, essa discussão não está mais posta. A discussão toda, por exemplo, na questão específica dos presídios. É impossível você não se sensibilizar. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, 800 mil presos. Quase a metade deles presos provisórios, presos sem culpa formada. Como você que tem um pingo de formação humanista, não precisa ser advogado, não. Leia um livro, veja a vida. Como você pode imaginar que uma pessoa que está ainda respondendo a um processo está num sistema que não tem saída? O vírus vai infectar de forma absolutamente fatal para aqueles que estão ali colocados como se fossem, no meu ponto de vista, como se não fossem seres humanos. Então, quando me pedem para falar sobre direito, política e pandemia, eu diria que num sistema como o nosso, em que nós estamos fazendo o enfrentamento real, as pessoas estão morrendo. O Brasil hoje é o país, por não ter feito o enfrentamento que deveria ter sido feito. Olha, eu não tenho nenhuma ligação com esses governadores que estão aí fazendo o enfrentamento. Eles fizeram um trabalho que estão salvando vidas. Estão salvando vidas porque fizeram aquilo que é o mínimo. Esse prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que é um atleticano, eu sou cruzeirense doente, eu torço para que ele continue dando certo, que ele tenha coragem de fazer o enfrentamento. O isolamento não é uma proposta política. O isolamento é uma solução científica. Ou você faz isso, ou nós vamos ter problemas maiores ainda. O que aconteceu no Brasil? Nós temos hoje mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Nós somos hoje o país que está com o pico mais grave
já é o país com o maior número de mortos. É triste. É uma coisa absolutamente lamentável. Estamos disputando com os Estados Unidos, que no início errou também. Então, quando eu falo sobre direito na pandemia, eu peço uma reflexão de vocês, assim, que estudam direito, que são advogados, ou que estudam qualquer outra ciência que permitam ter essa possibilidade de pensar a vida. O que nós estamos pensando agora é mais o direito à vida. Não existe outra maneira a não ser fazer um enfrentamento do afastamento do presidente da República. Não tem como. Eu escrevi contra o impeachment há 7, 8 meses atrás, porque acho que o impeachment não pode ser uma solução para enfrentar aquele que é incompetente, que é inepotente. A democracia exige que você preserve os direitos daquele que é eleito. Até 4 anos, você tenta de novo. Se perder, tenta de novo. É assim que se faz a democracia no mundo inteiro. Eu escrevi contra, mas hoje eu tenho a convicção que nós não poderíamos estar vivendo o desastre que nós estamos vivendo, que é no momento em que o mundo inteiro se volta para fazer o enfrentamento do vírus de forma séria e científica. Nós estamos discutindo a politização do vírus. Isso me dói, isso me traz um enorme desprazer e uma enorme angústia. Porque nós estamos discutindo não é como fazer o enfrentamento de forma científica. Nós não temos ministro da Saúde. O ministro da Saúde é um general que está posto lá, quase certamente, pelo que tudo indica, para aprovar a tal cloroquina. Meu Deus! Essa não é a discussão que tem que ser feita. Então, eu queria poder discutir sobre o prisma jurídico, que o primeiro tema que me pediram foi para discutir o direito, é que eu acho que nós temos, sem dúvida nenhuma, crimes de responsabilidade sendo cometidos diariamente pelo presidente da República. Por exemplo, quando ele assume um caminhão e prega, ou apoia, ou incentiva uma proposta de fechamento do Congresso Nacional. Isso é crime de responsabilidade, é crime, sem dúvida nenhuma, que comporta o impeachment. É muito triste, porque o impeachment paralisa o país. O impeachment tem que ter uma discussão dentro do Congresso Nacional, precisa de 2/3. E, é claro, ele já fez o que se faz nessa hora. Ele já pegou o Centrão governa o Brasil desde... Eu tenho a impressão que deve ter vindo junto com o Analdo, presidente do Pedro Alves Cabral, já está coordenando o Brasil, custa caríssimo, mas ele já está coordenando o Brasil para poder impedir que passe o impeachment. Por que o impeachment da Dilma passou? Eu não gostava da Dilma como presidente, mas ela não fez aquele crime de pedalada fiscal. Aquilo era até o próprio Temer depois reconheceu que foi um golpe. Na verdade, ela não quis ceder a uma determinação do Eduardo Cunha, que era o todo-poderoso presidente da Câmara, que queria que apoiasse ele e ele não fosse cassado da comissão de ética. Ela não quis e ele cassou a Dilma. É assim. Esse é o sistema que existe hoje no Brasil. Então, hoje, eu tenho vários amigos no Centrão, clientes, tem vários, e sei que eles hoje estão voltando a coordenar o Brasil, porque o Bolsonaro está entregando o governo para eles para não ter o impeachment. Mas acontece, e aí eu peço que os meus amigos advogados, especialmente com formação criminal ou estudantes, eu não sei qual é o público preferencial de hoje aqui da nossa conversa, mas existe sim, sem a menor sombra de dúvida, não é fácil a definição, o crime de pandemia. Porque quando você vê esse inquérito que foi aberto pelo Moro, pela declaração do Moro, os crimes que estão sendo investigados ali não é o crime que diz respeito à pandemia. Não. Ali o que você tinha? Você tinha um cidadão que é um ser nefasto, um juiz fraquíssimo intelectualmente, que, no meu ponto de vista, nunca quis ser ministro supremo, porque imagine o Moro disputando uma determinada tese com a TV Justiça atrás e ele discutindo com o Gilmar Mendes, discutindo com o Celso de Mello. Seria ridicularizado. Ele entende de direito igual eu entendo de rim. Ele não entende nada de direito. Mas ele fez o possível. Ele mandou prender o oponente do Bolsonaro e esbofeteou o Poder Judiciário
ao ainda sendo juiz, negociar para ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. E ele depois reconheceu isso, pediu uma pensão, mas mais do que isso, pediu para ser, ou foi oferecido a ele, o Supremo Tribunal Federal. Veja como é grave, veja que país nós estamos vivendo. Então, nós temos uma coisa gravíssima, que é esse inquérito que corre contra o presidente, porque um ministro da Justiça vai a público dizer que ocorreram vários crimes por parte do presidente da República, a quem ele servia até ontem à noite. A lealdade dele é zero, a lealdade dele é com ele. E os fatos que ele expôs, que são graves, do meu ponto de vista, quando eu vi aquilo ali, eu sou advogado criminal, eu achei que ele estava fazendo uma delação, mas não é. Como ele é muito fraco, juridicamente falando, ele comentou uma série de crimes e foi se colocando no meio dos crimes. Então, esse inquérito que foi aberto pelo doutor Aras, eu não tenho dúvida, é um inquérito que poderá, ao final, ter 2 denunciados ou 1 denunciado. É raro ter um inquérito que tenha quase uma obrigação de denunciar, que será ou Bolsonaro ou Moro. Nesse momento, eu vou ser sincero com vocês, meus queridos amigos, isso não está me colocando atenção. O que me coloca atenção hoje é nós discutirmos como enfrentar a pandemia. Não dá para nós tirarmos o foco do enfrentamento científico, não dá para nós não apoiarmos as políticas da OMS e dos organismos internacionais, porque o que nos interessa hoje, eu digo assim, esqueçam a política, não vamos polemizar o vírus, não vamos polemizar essa discussão, politizar essa discussão, vamos tentar fazer um enfrentamento daquilo que mais nós estamos vivendo a maior crise. Não é da nossa geração, é de várias gerações que nós estamos aqui. A minha geração, eu saí de Patos com 18 anos de idade e vejo que nós não deixaremos um legado para a minha geração, provavelmente. Minha geração, infelizmente, não conseguirá deixar um legado importante. Mas, pelo menos, vamos nos unir para fazer as discussões corretas. Hoje, nós não podemos entrar nessa questão maniqueísta que o governo quer fazer da discussão política do vírus. Por isso, quando me permito falar com a honra e a pedido da Unipam sobre o direito à política e à pandemia, eu fiz um breve tapa no que eu acho do direito, dos crimes que estão sendo cometidos, fiz uma visão política para mostrar que realmente existe um apoio político hoje que o presidente busca desesperadamente, dando cargos para o Centrão, para não ter, evidentemente, nem o impeachment, nem a possibilidade de passar o crime comum, uma intervenção evidente na Polícia Federal, não tenho nenhuma dúvida, para poder conter as investigações que existem sobre a milícia é que sustenta ele. E isso aí não é eu dizendo, ele... Vejam nos YouTube da vida, ele já defendia a legalização da milícia lá atrás, que é o grupo dele. E os filhos dele não têm saída. Os filhos dele fazem parte de uma milícia que será desvendada logo em seguida. Só que eu hoje não estou preocupado em prender Carlos ou fulano de tal. Eu estou preocupado em discutir o último item que vocês pediram para falar, que é a pandemia. E para discutir a pandemia, nós temos que tirar a politização do vírus. Por isso é que eu digo assim, nós temos que enfrentar no Brasil, infelizmente, Sabrina, o vírus e o verme, porque esse cidadão, esse genocida, que tem uma política genocida, ele conseguiu inocular numa discussão que seria a discussão saudável, triste, necessária e triste, mas absolutamente lúcida, que é como vamos fazer o enfrentamento do vírus. Essa é a discussão que nos interessava e que, infelizmente, nos fizeram que nós nos perdêssemos nesse emaranhado de cada dia um escândalo, cada dia uma discussão. Nós não conseguimos sequer ler hoje e acompanhar. Quando você vê, eu hoje, agora, pouco antes de falar com vocês, eu vi, nós temos já mais de 1.000 mortos por dia, com frequência, como se fosse comum.
E isso porque nós estamos subnotificados. Repito, infelizmente, os nossos amigos aí de Minas Gerais, da Faculdade de Minas Gerais, diz que pode ser 16 vezes mais. Então, a minha angústia, para os meus queridos amigos de Patos de Minas, é que nós temos que despolitizar essa discussão. Pouco importa se esse genocida vai ser presidente mais 2 anos, 3 anos, não é essa a questão. Nós temos que trazer a ciência para coordenar aquilo que nós estamos pregando e tentando enfrentar. Porque se nós não tivermos essa visão humanista do processo que eu digo não é o inquérito, não é o processo penal, nada disso. É o que está ocorrendo no mundo, do meu lado. Eu posso ficar aqui em casa com essa, ainda assim com a angústia que me assola e me determina como uma pessoa triste no mais das vezes, mas eu consigo ter a leitura, as companhias, vivo maravilhosamente bem com a minha mulher, com meu filho, com as lives, falo 2, 3 lives por dia, falo no Brasil, falo fora do Brasil. Quando eu posso ter a felicidade de falar para a minha cidade, onde eu sei que está aí a minha família me vendo, é uma coisa que faz um carinho enorme no meu coração, mas a minha vida hoje ela é dedicada a fazer discussões sérias todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para fazer o enfrentamento científico, porque nós temos que enfrentar a pandemia. Eu não quero, e digo isso para os meus amigos aí da Unipam, para os meus amigos de Patos, eu não quero que esse fascista, que esse genocida ocupe mais tempo na minha vida do que o tempo que eu tenho para dedicar a preservar a vida. Essa talvez seja a minha maior angústia. Eu espero ter, de alguma forma, dividido com vocês, meus amigos queridos de Patos de Minas. A Sabrina já me diz que o meu tempo está esgotando. Para dizer para vocês que essa eterna necessidade de nós nos posicionarmos em nome da vida, em nome da solidariedade, em nome da igualdade, tem que unir a todos nós. Não existe ambiente para termos uma discussão de direita e esquerda. O vírus não é de direita, o vírus não é de esquerda. O vírus tem que ser enfrentado de forma científica. Eu tenho a infelicidade. Eu tenho um filho de 14 anos de idade, tenho um de 33 e um de 31. Eu tenho a infelicidade de ter uma preocupação enorme com o mundo que meus filhos vão viver. Eu já vivi bastante e muito bem. Já fiz coisas interessantes, já andei pelo mundo, já fiz um pouco de tudo. Mas eu tenho uma dúvida se eu conseguirei fazer com que os meus filhos tenham a possibilidade de viver no mundo com algum sonho de solidariedade, algum sonho de igualdade, algum sonho de humanidade. É muito triste ver um cidadão genocida como esse governar o país no momento de pandemia. Porque enquanto eu poderia estar falando com vocês aqui, com toda a tristeza do mundo, eu fiz uma live agora com pessoas de outro país discutindo outras questões. Por mais que seja técnico a questão da ciência, você consegue discutir de uma forma lúdica, porque as pessoas estão unidas fazendo o enfrentamento. O Brasil, infelizmente, está dividido, mesmo nesse momento difícil. É inacreditável que nós tenhamos ainda pessoas negacionistas que fazem de forma irresponsável e, no meu ponto de vista, propagando a possibilidade, sim, do crime de pandemia, para dizer que não há crime nenhum ao propagar o enfrentamento às instituições, o enfrentamento ao Estado Democrático de Direito e negar aquilo que mata mais de 1.000 brasileiros por dia. Isso aí, Cacai. Estamos liberados, Cacai? Olha, mais uma vez, né? Isso e esse é o nosso Cacai, sempre com opiniões firmes, sempre polêmico, e aí, mas com certeza com análises substanciosas que nos fazem aí ter, né, inúmeras reflexões, com certeza. Nosso tempo realmente está se esgotando. Eu vou fazer uma rapidinha com você,
Um aluno querido, Gabriel Gontijo, que ama literatura, falou que viu você sempre falando o seguinte: um bom profissional do direito, ele é feito, né, de leituras aí na literatura. E de uma rapidinha, um livro que te marcou aí em relação à literatura, e depois eu tenho meu último pedido, e eu já vou fazer agora, que é o seguinte: eu quero que você fale, então, esse livro para nós, para matar a curiosidade do Gabriel e todos que amam a literatura, e disso, né, você tem aí, você fala com substância. E o meu último pedido é aquele que eu faço sempre, que você já vai saber qual que é, né? O último que eu fiz no escritório. Eu gostaria que você finalizasse, porque a gente tem que dar sequência a um sorteio, mas eu gostaria que você finalizasse com a lembrança maravilhosa do nosso Leão de Formosa. Então, eu gostaria que você declamasse para nós, para a gente finalizar de uma forma mais leve, deixando política de lado, deixando política para trás, deixando aí o direito um pouco. Agora, o direito e a literatura está sempre, né? Então, o direito a gente traz, a política a gente deixa, e vamos falar de literatura. Para a gente finalizar, então, com o nosso Leão de Formosa, nosso querido aí Altino Caixeta de Castro, que é o seu tio aqui, nosso memorável poeta. Bem, o romance que acompanha a minha vida inteira é O Amor nos Tempos do Cólera. Eu acho que é um romance que, de alguma forma, cheguei até uma vez a conversar com o Bruno Barreto em tentar fazer um filme junto. Eu gosto muito de cinema e eu queria filmar O Amor nos Tempos do Cólera, e até disse a ele que gostaria de filmar e o tema musical seria Todo o Sentimento do Chico, que eu acho que combina, parece que uma coisa foi feita para o outro. E, além disso, as poesias, né? O Fernando Pessoa, Manuel de Barros e o meu querido Leão de Formosa. Eu vou recitar aqui em homenagem a Patos de Minas, e até para tentar perder um pouco esse ar árido que vocês me fizeram falar. Vocês pediram para eu falar sobre pandemia. Não tem como falar sobre pandemia sem ser sério, sem ser árido. Então, eu vou recitar uma poesia que se chama Antissoneto da Não Matéria. Na não matéria agora estou e existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na não matéria, muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria eu não consigo isso, e já que não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz, e finjo para o meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe, vaga ilusão de ser, não sendo nada. Saudade imensa de Patos de Minas, da minha época que eu era feliz e que eu não sabia que existia essa complexidade toda fora da Getúlio Vargas, fora da minha vida com a minha família e os meus amigos. Um beijo, obrigado. Um beijo grande, Cacai, muito, mas muito obrigada mais uma vez. Um beijo na Valéria, né? Foi nossa técnica aí de tecnologia, sobrou até para a Valéria, mas muito obrigada. Conseguiu eu agradeço. Sobrar. Conseguiu fazer com que eu conseguisse falar, porque senão a minha sogra, a dona Alzônia, ficaria desapontada. Tá vendo? Mas deu tudo certo. Eu te agradeço muito em nome dos alunos, em nome da instituição, em nome de todos que assistiram. Sempre é muito bom te ouvir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês todos. Abraço. Abraço.